Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E se você se interessa por turismo consciente, inovação, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, fique ligado. Hoje a gente vai antecipar as novidades do terceiro Seminário Internacional de Turismo Sustentável, que acontece de 23 a 25 de setembro, na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. Será o maior encontro latino-americano sobre turismo e sustentabilidade. Durante 3 dias, gestores públicos, empreendedores, especialistas, comunidades e empresas vão se encontrar para debater e apresentar soluções que conectam turismo, cultura, meio ambiente, economia, tudo isso com um tema poderoso: preservar é prosperar. E quem conta todas essas novidades para a gente aqui hoje é Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio, sócio da Orla Brasil, nosso presidente da Orla Brasil, que está expandindo esse conceito que deu muito certo aqui no Rio de Janeiro, da Orla, e conselheiro do INTUS, que é esse instituto responsável pelo evento. Querido amigo Guilherme, seja muito bem-vindo. Sábio, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, poder falar com os ouvintes da Rádio Catedral. É um prazer estar sempre ao seu lado, né? Um grande amigo de longa data, militante aí do turismo na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Fazemos parte lá do Conselho de Turismo da Associação Comercial. Isso. E agradecer e estar aqui para falar sobre o nosso instituto. Guilherme, você sabe que quando aperta aqui a pauta, a agenda, aí eu apelo para os amigos, os amigos do coração, irmão. E a Flávia, que é a nossa chefe aqui, nossa produtora, ela me deu esse presente, trazer você aqui e falar de um tema que é a tua cara, que você é o cara disso, enfim, estudou isso a vida inteira, você tem esse compromisso com a tua vida, com a tua caminhada de jornada profissional e pessoal. Então acho que vai ser um papo aqui muito gostoso para a gente falar muito dessa questão do seminário, claro que é um evento importante aqui para o Rio de Janeiro, mas também é uma pauta que mexe com a vida de todo mundo. Primeiro, Guilherme, para os nossos ouvintes entenderem melhor, como é que surgiu esse instituto, esse INTUS, como é que ele entrou na tua vida? É muito legal. Eu tive a oportunidade, desde que o João Marcelo, lá, o presidente, né, fundador lá da Orla Rio, né, com o pai dele, Barreto, nosso amado Barreto. Barretão, vai fazer 80 anos agora. 80 anos agora. Eles me convidaram para trabalhar na Orla Rio. Eu vi uma grande oportunidade de deixar um legado, né, junto com o João, na administração do João, já como presidente da Orla Rio, né, da gente trazer mais oferta de serviços, qualidade, mais gastronomia, né, mais experiências para o turista e para o morador da cidade no Rio. Eu acho que nos últimos 10 anos a gente conseguiu melhorar bastante a oferta, né, de serviços nos quiosques. E uma revolução que vocês fizeram, né? A administração de vocês é uma revolução. Eu acho que a gente conseguiu construir um caminho muito interessante, né, de ter mais um destino turístico nessa cidade maravilhosa. E há uns 5 anos atrás, a gente teve a oportunidade de participar de um workshop promovido pela União Europeia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde se discutia muito o uso do plástico, principalmente o plástico de uso único, né? E a gente, estando na beira da praia, a gente já tinha algumas ideias, a gente já tinha uma iniciativa de reciclagem dos resíduos do quiosque. Nessa altura do campeonato, o Léo Maciel já fazia parte do time também, já Léo, querido, nosso vice-presidente, né? Isso. E a gente começou a militar e entender mais. A gente lá na Orla Rio tem essa filosofia de gostar de se aprofundar nos assuntos que a gente se mete, né? Então, se a gente começou a falar sobre reciclagem, sobre reutilização, economia circular do modo geral, a gente começou a entender melhor o que a gente estava fazendo. Então, a União Europeia nos proporcionou, promoveu um projeto piloto na Praia de Copacabana, com o financiamento deles, 5 anos atrás, chamou Praia Circular, onde eles estudaram toda a forma que o plástico chegava na praia, né? Com base nesse estudo que foi feito, eu estava na mesma época fazendo um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Eu estava fazendo um projeto de pesquisa de tokenização, imagina, de tokens. Estava na época da NFT e tal, né, de blockchain. Eu mudei todo o meu projeto de pesquisa para estudar o turismo sustentável, porque eles me abriram um mundo diferente, né? Eu acho que esse é um grande ponto que a gente vai falar bastante sobre isso.
Mas é um estigma que se tem hoje ainda muito quando esse assunto é tocado aqui no Brasil. Quando se fala de turismo sustentável, as pessoas associam diretamente a causas globais. Aquecimento global, a queimada na Amazônia, problemas que são muito longe da vida das pessoas, principalmente do pequeno empreendedor do turismo, né? Do dono de hotel, um guia, um dono de uma empresa de van. É muito longe. E eu tive contato, junto com esse workshop, com esse projeto, de ver que o turismo sustentável envolve muito mais do que isso, envolve pequenas coisas. A história de uma cidade, a cultura de um povo, o patrimônio histórico, que pode ser uma pequena igreja, podem ser monumentos lindos, como o Vaticano, mas pode ser uma pequena igreja, né? A Fazenda da Grama, por exemplo, em Rio Claro, que tem uma história maravilhosa para aquela cidade, que de muito orgulho para aquela região. Então, quando você olha nessa perspectiva, a gente ficou muito encantado lá no Orla Rio. A gente falou assim, cara, nesse assunto a gente consegue, eu acho, ajudar, né? A gente tinha essa preocupação de melhorar a nossa comunidade, né? A gente está na Praia do Rio, a gente é muito feliz por poder ir, muito honrado pelo privilégio de ter a administração desses quiosques. Então, como é que a gente pode melhorar na qualidade? Então, a gente viu nesse turismo sustentável de proteção à cultura, da promoção da cultura, de proteção do patrimônio histórico, né? Copacabana, você estava falando com a Flávia agora, né? A história de Copacabana, só de monumentos que você tem em Copacabana, o calçadão, a história do Niemeyer, que existem pequenos trechos, a gente nessa praia. Então, a gente começou a militar nesse assunto do turismo sustentável, muito ligado ao nosso dia a dia, ao seu dia a dia, ao dia a dia do empresário do turismo, ao fornecedor, ao prestador de serviço, no modo geral. A gente, há 3 anos atrás, resolveu, no Dia do Meio Ambiente, fazer um evento para debater o assunto. Fizemos no Fermo a primeira edição, né? Nosso amigo e craque Neto nos cedeu o espaço. A Rede Acor tem uma bandeira muito forte, né? Na sustentabilidade no mundo todo. Fizemos um pequeno evento, foi muito legal. É belíssimo, eu tive lá, um evento, não foi pequeno não, foi muito representativo. Foi, aquilo realmente o pessoal da União Europeia, né? As representantes da União Europeia no Brasil. Da Noruega também, não foi? Da Dinamarca. Né? A gente teve contato com algumas entidades internacionais que promovem a inovação na sustentabilidade, muito ligado também ao turismo. Fizemos aquele primeiro evento e foi um sucesso, realmente. No outro ano, que a gente fez um evento realmente mais dedicado ao turismo, à pauta, a própria União Europeia nos ajudou com convidados, o pessoal da Dinamarca nos convidou, foi no Hotel Nacional, foi há 2 anos atrás, e foi um estouro. Foram 1.200 pessoas. Foi uma coisa que a gente não esperava, né? A gente esperava receber 200, 300 pessoas, foram 1.200, né? E aí, naquele momento, a gente fez uma reunião pós-evento, né? Eu, o João e o Léo. Assim, cara, esse evento tomou uma proporção muito grande, né? Assim, a Orla Rio, ele é um player importante da cidade do Rio de Janeiro, né? Naquela altura já era importante, já era reconhecidamente importante, porque a gente começou a ter o reconhecimento nos últimos 10 anos, a associação comercial, as entidades de classe. E a gente falou assim, cara, a gente não pode liderar, a gente não pode querer ficar na frente desse assunto. A gente pode estimular esse assunto, a gente tem a obrigação de fazer que ele aconteça, que o debate seja promovido. E a gente viu que era um caminho natural montar um instituto, né? Então, nós 3 nos juntamos, convidamos um amigo nosso, o Giovanni, que é um advogado, que ele fez toda a parte legal, né, de constituição do Instituto, e o Ricardo, que também é um amigo nosso, foi meu sócio na empresa de eventos, é um cara super respeitado, Ricardo Carvalho. Convidamos ele para ser o presidente, e nós 5 fundamos o Instituto, com essa ideia de promover o debate da sustentabilidade no turismo, muito ligado ao dia a dia da gente, ao dia a dia das pessoas comuns, das pessoas que acordem cedo, que vão trabalhar, que tem no turismo a sua fonte de renda, né? Você, como um grande empresário do turismo, sabe a quantidade de gente que você emprega e a quantidade de gente que vive do seu próprio negócio ao redor daquilo. Em tudo, né? Claro. Então, como é que a gente conecta essas pessoas, né? Primeiro, vamos deixar que grandes causas globais sejam resolvidas por empresas ou entidades globais. Então, já tem muita gente olhando para o aquecimento global, né? Como é que a gente cuida de um guia de turismo que vai no Cristo? Como é que a gente cuida de um guia de turismo que está lá em Valença, em Rio Claro? Então, esse foi o propósito inicial quando a gente montou o Instituto. Montamos o Instituto em 2023 e em 2024 o evento do ano passado já foi promovido pelo Instituto, com uma equipe própria, né? A Vivi, a nossa diretora Esse do Hotel Nacional? executiva, o do ano passado. Né? Maravilhoso. O Ricardo como presidente. E aí, sabe, o que a gente já tinha imaginado em 2023, que foi um grande sucesso, ano passado superou as expectativas de novo, porque além de manter as mesmas 1.500 pessoas, nós tivemos caravanas de 58 municípios do estado. Né? Maravilha. E isso também foi um divisor de águas muito importante. Esse sucesso de ter engajado o estado do Rio de Janeiro foi 100% por conta da visão e da estratégia do Tutuca, nosso secretário de Turismo do Estado do Rio. Querido secretário. Que ele viu como a pauta era importante. O Tutuca, quando entrou na Secretaria de Turismo, se acompanhou, a gente acompanha o trabalho maravilhoso que ele faz lá. Ele começou a viajar muito para promover o Rio no exterior.
E a pauta da sustentabilidade é uma pauta comum em todo o debate no exterior, né? Então, se você de fato quer trazer para o Estado turistas internacionais, resgatar boa parte daqueles turistas que deixaram de vir ao Rio de Janeiro, né? Americanos, europeus, franceses, alemães, a sustentabilidade é uma pauta importante. E você sabe que a sustentabilidade, e lá na Alemanha já se fala sobre experiência. Um turista alemão, ele quer vir para o Rio de Janeiro, para uma cidade do Rio de Janeiro, ele quer conhecer a história do café, como foi criado, como foi, de repente, as rotas dos bandeirantes, histórias que são do Estado, ele quer vivenciar isso, ele quer conhecer um pequeno produtor. E ele quer também, nessa visita, não deixar uma pegada, não deixar um rastro. Ele quer usar menos água, ele quer lugares que reutilizam água, porque ele não quer acabar com a água de um lugar. Né? Ele quer vir, frequentar e não deixar um prejuízo para trás. Né? Vou falar algumas histórias que a gente já conhece sobre esse assunto. Então, o Tutuca, muito com a visão que ele teve nessas visitas, ele nos ajudou a promover o evento do ano passado. E aí vieram essas caravanas todas. Trouxe o pessoal do interior. E isso nos deixa muito animados para a edição desse ano. 58 municípios. De 92, quer dizer, a capital e mais 91, isso. Você traz 58, é um sucesso absoluto. E eu não tenho dúvida que isso vai vir num crescente, porque é uma pauta, como você falou, muito atual e pauta do futuro também, né? Muito próxima das pessoas, né? É do futuro, e a gente lá na Orla Rio e na Orla Brasil agora, né? Eu, de novo, falo sempre do João e do Léo, que são meus sócios da Orla Brasil, né? E o trabalho que a gente fez na Orla Rio em conjunto. A gente já vê, depois de tanto tempo militando nessa área, o quanto também ele é benéfico para o negócio. Porque quando você fala de sustentabilidade no seu negócio, no modo geral, mas no turismo com certeza, você está falando de melhorar suas margens, está melhorando de ser mais produtivo, de você ter mais eficiência no trabalho, de você ter um funcionário mais engajado e mais motivado. Então também é um papo muito bom para você que é empresário, né? Você não está falando só como se fosse pouco, mas não sendo pouco, ajudar a comunidade que você vive. Você está falando também de melhorar o seu próprio negócio. Claro. E eu depois quero que você fale um pouco da experiência que você está levando lá para São Paulo com essa visão. Como que você está criando lá o espaço lá do Parque Vila Lobos com essa visão que parece que está gastando mais dinheiro, mas muito pelo contrário. Está tendo um outro conceito que você está trazendo lá para o parque, é espetacular e vai virar uma referência para os outros parques. Mas rapidamente, nós vamos ter que ir para o intervalo agora, Gui, mas só porque você falou aqui do nosso secretário Tutuca, ontem nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma grande vitória e que foi liderada pelo Tutuca, que é a implantação do Tax Free aqui no Rio de Janeiro. É o primeiro estado que vai implantar isso com incentivo do ICMS, né, que é o imposto estadual, e com certeza isso vai se espalhar pelo Brasil, porque foi autorizado no Brasil todo, mas o Tutuca está de parabéns aqui, nós dois participamos e acompanhamos de perto, fomos privilegiados que tivemos ali perto de todo esse processo, então está de parabéns o Tutuca aqui, a gente está mandando um abraço forte aqui para o nosso secretário de Turismo, que trouxe essa vitória para o Rio de Janeiro. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com esse assunto super especial e interessante. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. Se você chegou agora, nosso papo é sobre as últimas novidades em turismo sustentável. Afinal, cada vez mais, os destinos estão investindo em práticas que respeitam o meio ambiente, valorizam a cultura local e promovem o desenvolvimento econômico das comunidades. Quem nos leva para esta jornada hoje é Guilherme Borges, fundador da Orla Rio, mestre em administração pública. É um fundador, assim, uma nova gestão que ele traz junto com o João Marcelo e com o Leonardo e que mudaram a história da Orla Rio. Depois eu quero fazer só um parênteses sobre isso. Mestre em administração pública e de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em pesquisas e projetos voltados para a integração de práticas sustentáveis no turismo. Gui, eu vou falar rapidamente aqui só para fazer uma introdução na questão da Orla Rio, que eu acho muito importante. Eu também fui um privilegiado observador de todo esse trabalho que vocês fazem aí nos últimos anos. A Orla Rio ela fez uma revolução silenciosa, enfim, de padrão, de qualidade, de sustentabilidade, que é esse tema que nós vamos trazer aqui. Enfim, é um novo universo que vem nessa nova etapa na gestão
do nosso João Marcelo com vocês lá. E você leva essa tua experiência que você já trazia, experiência profissional de outros trabalhos que eu conheço, que você já tinha feito, agora para o Brasil, né? E vocês criaram agora a Orla Brasil, que você é um dos sócios, é o nosso presidente lá, o CEO, que está tocando essa nova agenda nacional, né? Com muito sucesso. E aí, muito rapidamente, já existe aí um trabalho executado em São Paulo, Salvador, Maceió, não sei como é que está, você depois pode dar uma atualização para a gente. Mas existem Recife, tem muitos campos aí que vocês estão conversando, muitas áreas novas que vocês estão conversando para entrarem com a Orla Brasil, com essa experiência que vocês têm aqui do Rio de Janeiro. E aí, Guilherme, eu queria te perguntar o seguinte: nesse seminário que vocês estão planejando agora em setembro, no final de setembro, que é promovido pelo Instituto Intus, né, que vocês criaram dentro dessa agenda da sustentabilidade, quais são as novidades que vocês vão apresentar lá nesse terceiro seminário? Esse ano realmente a gente está muito empolgado, né? As nossas parcerias internacionais com a International Clean Tech Network, com a União Europeia, com a Câmara Comércio França Brasil, elas estão crescendo, né? O trabalho é consistente ano a ano. Então, a próprio pedido das delegações que vieram no ano passado, que eu já falei, e dessas entidades, esse ano a gente passou para 3 dias, né? Então, em vez de ser um dia só, vão ser 3 dias na Cidade das Artes. Por que 3 dias? Para a gente dividir os temas, né? Então, o primeiro dia vai ser todo voltado para políticas públicas, né? Como as ações públicas. Eu ouvi uma vez o turismo estudando, que quando eu estava fazendo um projeto de mestrado, que eu achei perfeito. Não existe nada mais público e privado do que o turismo no mundo, como atividade empresarial, né? Porque pode ter uma pequena praia deserta em algum lugar que alguém vai querer frequentar lá. Vai ter um cara vendendo água, vai ter alguém estacionando um carro. Sempre vai viver o público e o privado em conjunto, né? Então, esse primeiro dia é dedicado a isso, a políticas públicas e parcerias público-privadas, né? Concessões, que é a nossa praia, literalmente, né? E políticas públicas para a promoção da sustentabilidade no turismo. O segundo dia são soluções. Quais são as soluções e desafios que empreendedores, guias, cidades têm e podem encontrar nessa conferência, nesse seminário, com troca de experiências ou showcase. Então a gente vai ter uma parte de pitch, de negócio, onde as pessoas vão apresentar suas soluções, né? E debates sobre boas práticas. Experiências bem-sucedidas em cidades e em estabelecimentos, principalmente hotéis, resorts, tá? E cidades. E o terceiro dia, o último para encerrar, é promoção e marketing, porque não adianta você fazer esse trabalho todo se você não promover, porque se você não promove, você não atrai o turista. Se não atrai o turista, não gera renda. E a renda, por isso que o tema desse ano é preservar para prosperar, que é a renda que vai fazer a preservação. A sustentabilidade econômica. É a sustentabilidade econômica. É isso. Essa é a primeira palavra que eu aprendi quando eu comecei a ter contato com essas entidades internacionais. Se chama economia circular. Começa com economia. Se não tiver sustentabilidade econômica, não funciona. Na cabeça principalmente desses países nórdicos que você falou, né, da Dinamarca, o Estado serve para impulsionar, ele pode servir para quebrar a inércia, para fazer a roda começar a girar, mas depois tem que encontrar uma forma de ter uma sustentabilidade econômica. Isso. Senão não é uma ferramenta, não é uma solução, não é alguma coisa viável e não é uma coisa que eles investam. Então eles nos ensinaram muito nesses anos, e nos ensinam sempre, a como dar início às coisas para que depois ele encontre o seu próprio caminho, a sua própria sustentabilidade. Esse é um olhar que a gente bota na Orla Rio hoje e está levando para a Orla Brasil. Muito bom, muito bom. E o Estado, quer dizer, em todas as suas esferas, municipal, Estado e União, governo federal, ele tem um grande papel, além de dar esse primeiro impulso na roda, de criar um bom ambiente de negócio, né? Com regramento, com a questão toda de acesso, a infraestrutura toda e tal, segurança, tudo isso para prosperar a iniciativa privada, porque quem vai fazer o dia a dia ali é a iniciativa privada, né? E é assim que a gente tem visto aí as grandes experiências bem-sucedidas aí pelo mundo todo. Uma pergunta que vale 1 milhão e o programa todo a gente poderia ficar discutindo, mas eu acho que ela é bastante importante e eu queria saber a tua opinião. Hoje, qual é o principal desafio no turismo sustentável? Se é que existe esse principal. Eu tenho muita certeza, acho que isso é uma convicção
é a falta de conhecimento. É esse distanciamento que você tem de um guia de Valença, de um guia do Cristo com o assunto, né? Preservar uma pequena estátua, um calçamento, preservar aquilo e você tentar transformar aquilo numa renda é uma forma de preservação, é uma forma de sustentabilidade no turismo. Você levar essa informação a quem trabalha no turismo, a quem faz o dia a dia acontecer, de novo, o pequeno empreendedor, o pequeno empreendedor de serviço, é um grande desafio. Porque as pessoas, Sávio, e não precisa ir longe. Eu fui outro dia para Tiradentes. Tiradentes vive, é uma cidade que vive do turismo. Que vive, né? É lógico, vive turismo. Tem 2 mil habitantes lá. Pois é, e aí eu sou o tipo do turista que eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto da experiência, mas também eu gosto de fazer aquele roteiro rápido, fácil, para poder entender a cidade, né? Peguei meu filho e fui numa charrete em Tiradentes, né? A charrete... Da estação de trem ali, né? Sai ali e ele para em pontos determinados. Isso. E para em alguns pontos que, assim, é legal, é uma história legal, mas não é uma coisa assim que, meu Deus do céu. Parei numa fonte. E naquela fonte, ele conta uma história qualquer, que foi a primeira fonte de água e tal, não sei o quê. É uma história que você acha engraçada, mas já tem um ponto onde já tem um ponto que você senta com quem está visitando, que o charreteiro já tira uma foto sua com a igreja no fundo. Isso é fantástico, né? Porque já é um ponto instagramável, o cara já entendeu aquilo. Essa fonte está preservada pro resto da vida, porque ela faz parte do roteiro dos charreteiros. Sim, é isso. Não precisa de política pública, não precisa de ninguém determinando aquilo. Aquilo vai ser preservado porque aquilo gera renda para o charreteiro. Se isso gera renda para o charreteiro, aquilo vai ser preservado. Tiradentes, está aqui do lado, né? A 2 horas de carro daqui do Rio de Janeiro, você pode ver uma cidade inteira que vive de pequenas histórias, né? E as histórias vendem, conectam com a vida das pessoas. E sabe, eu vou te falar, hoje em dia, com a inteligência artificial, tem uma revolução acontecendo também. Porque você pode ter qualquer história na sua cidade ou na sua região. Você sempre vai encontrar, e a inteligência artificial vai te ajudar a isso, a quem seja comprador disso. Você pode ir muito nichado na história, né? Você pode ter uma história que você acha que não vai gerar interesse, mas vão ter 2 mil pessoas no mundo e no Brasil querendo ouvir e conhecer aquilo. Claro, sempre tem um outro lado, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre essa tua viagem. Você foi em São João del Rei, ali do lado? Fui de trem. Gastou dinheiro em São João del Rei? Fui de trem. Ou só gastou em Tiradentes? Só não parei pra comprar cobre. Que aí eu fugi do pessoal. Cinzeiro de pedra sabão. De pedra sabão, exatamente. Mas fui nas igrejas. Ah, que bom. Que e bacana. fui de trem, né? Que eu reforço porque foi mais legal. Tem um trenzinho ali de 14 quilômetros, espetáculo. A gente já fez um painel aqui, um programa falando sobre trem, né? Falando sobre ferrovia, preservação ferroviária. E o trem de São João del Rei a Tiradentes, são 14 quilômetros, meia hora, 35 minutos, é uma das grandes pérolas, né? Joias desse universo ferroviário aqui do Brasil. Bacana, eu não sabia que você tinha ido lá não, mas Tiradentes é um glamour, né? Que tem todo aquele charme lá da gastronomia, festival de cinema e tal, e que também usa esse que você está falando aqui do tema, que é o turismo sustentável, você vê lá. Sabe, eu conto a história de Tiradentes para todos meus amigos para falar dessa coisa do turismo sustentável, né? Eu entrei num passeio noturno com um caminhãozinho, um carro antigo, né? E o guia, ele tem uma história muito bem contada e muito verossímil que Tiradentes não foi enforcado. Que era uma estratégia da maçonaria francesa. A história é maravilhosa, sabe? Se era verdade, se é mentira, não importa. Foi uma noite super agradável, eu ri demais. Ele mostrava com a lanterna traços da arquitetura para provar a teoria dele. É divertimento puro isso. Não importa se é verdade ou se é mentira. Mas vai ter muita gente que não sabe disso que vai curtir Tiradentes e vai falar como eu estou falando aqui agora e vai gerar novos turistas querendo de repente fazer o passeio com esse rapaz. Claro, com certeza. Ele tem a história dele, né? E isso leva... Você tá repetindo aqui, isso leva... Essa história dele vai rodando o mundo aí, né? Quais são as conquistas que já existem? Quer dizer, o que já tem de consolidado na sociedade, já está entranhado assim na cabeça das pessoas dentro desse universo da sustentabilidade? Eu acho que para quem trabalha no turismo, com certeza é a necessidade do assunto, né? A gente viu isso no seminário, principalmente do ano passado, que as pessoas... né? O interesse, mas eles não sabem como fazer. Por isso o Instituto é tão fundamental, na minha opinião, na opinião da gente lá que fundou o Instituto. Eles sabem que tem que fazer, eles sabem que o turista quer isso, mas como que faz? Como que começa, né? Se é um assunto tão distante, se as pessoas... Sabe, a gente ainda fala disso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre conecta primeiro ao meio ambiente. Quando, na verdade, a cultura, no turismo, a cultura, o patrimônio histórico, são tão importantes quanto. Claro. A geração de emprego e renda, uma ODS da ONU. Geração de emprego e renda. Emprego digno, renda, né? Claro. Isso o turismo promove, né?
Então, se você pega, de novo, uma pequena fazenda do café, do Vale do Café, que tem uma história, às vezes, de uma família de 3, 4 gerações que estão produzindo café lá. Uma fazenda, uma pessoa humilde que está lá produzindo café. Ela começa a receber 10 turistas por semana para tomar um café e gerar uma renda. Isso é maravilhoso. Você sabe, Guilherme, que eu estive lá outro dia numa fazenda. Uma fazenda interessante que tem lá em Valença, né? Dentro do Vale do Café. E ali chama Vale do Café, né? O Vale do Paraíba. Só que as fazendas não produzem mais café. Isso. Então tem um nome, tem a marca, mas não produz. O que eles estão fazendo agora dentro desse conceito que você está dizendo? Eles começaram a voltar para essa história para produzir um café de altíssimo nível, pouca quantidade, muita qualidade, muita história embarcada naquilo ali, para trazer essa sustentabilidade, não só da história, da geração de renda e pequenos produtores que vão para dentro de uma cooperativa e dali todo mundo ganha dinheiro junto. Então isso que você está falando é muito interessante, que já era essa pergunta que eu ia emendar. Quais são os exemplos que você já tem, assim, 2 ou 3 exemplos que você pode dizer, alguns são tal da própria Orla Rio, que já estão sendo implantados e você vê um sucesso? Tem bastante. Eu acho, outro dia eu vi um programa seu com uma pessoa do Sebrae, eu acho, se não me engano, sobre a Areal, por exemplo. Isso. É maravilhoso. Você produzir vinho, Areal. Vai ser o melhor vinho do mundo, não importa, sabe? Não importa. Vai ter muita gente no mundo que vai adorar aquele vinho. É isso. Ele não precisa ser o melhor vinho do mundo. Ele tem que ser o melhor vinho para 10 mil pessoas que vão visitar a Areal e vão consumir e vão visitar as vinícolas, né? Eu acho o Areal um caso fantástico, porque vinho é outro assunto que é tão distante da vida da gente, né? A gente imagina vinho, aquelas produções... Mendoza. Aquele negócio enorme. Vai na França, vai na Itália, que você vai ver pequenos produtores fazendo bons vinhos. De novo, o vinho não está em concurso, não está em grandes mercados, mas ele faz um vinho de qualidade e muita gente ama aquilo, né? É isso. Por que muita gente que a gente conhece, muito brasileiro, viaja, gasta uma fortuna em euro para visitar uma cidade no sul da Itália ou na França e não vem aqui em Areal, né? Não conhece Areal. Não conhece Areal. Eu acho, por exemplo, Areal um case maravilhoso. Areal identificou nessa questão da viticultura, que foi até também um outro tema nosso aqui, a possibilidade de aparecer uma cidade com 14 mil pessoas, cidade pequenininha, escondida e ali apertada entre Petrópolis, Itaipava e Três Rios, são 2 cidades bem maiores, e ela, através do vinho, da uva, a cidade da uva, conseguiu esse caminho dela da sustentabilidade. Eu acho que esse exemplo que você deu é espetacular. Inovação na veia. Outro exemplo só para mais um diferente, mas Paty de Alferes. Eu tenho um amigo, Alexandre, que está morando em Paty de Alferes, é subsecretário de turismo lá agora, está ajudando muito a cidade, né? Ele tem um cara, foi executivo da OA e tal, está ajudando muito a cidade. E ele estava me falando outro dia, ele vai estar no seminário, inclusive, eles vão levar um case lá, para não falar que eu não falo de meio ambiente, né? Toda a área de proteção da Mata Atlântica que tem lá, eles têm trilhas por onde passaram os bandeirantes em viagem, né? Então são trilhas muito legais. Você vai fazer uma trilha, você vai fazer caminhada, mas no lugar onde passaram os bandeirantes. Então tem marcos no meio do caminho onde você vai ver, você vai contar da história. Se você leva seus filhos para a unidade escolar, por exemplo, você vai poder contar a história para ele vai poder aprender fazendo uma caminhada por onde passaram eles. E Paty de Alferes, dali do Vale do Café, ainda não é Vassouras, né? Não está tão desenvolvido com aquelas fazendas de Vassouras, mas ele pode encontrar um caminho com as trilhas na Mata Atlântica, nas áreas de proteção, preservando as nossas áreas de Mata Atlântica, por exemplo. Claro, claro. E você vê que, assim, Paty de Alferes é vizinho, praticamente dentro de Miguel Pereira. Né? Muito perto daqui também, 1h30. Mas Miguel Pereira, onde a gente fez lá o Parque dos Dinos. E Paty de Alferes tem muita fazenda ainda, da época do café, do ciclo do café, do Vale do Café, que está preservada. Então, eu acho que esse teu amigo ele vai poder, como agora na Secretaria lá de Turismo, ele vai poder contribuir muito nesse novo momento ali da região, né? O seminário esse ano vai ter uma atividade extra no final de semana. Terminou o seminário na quinta-feira. Na sexta, um grupo de 20 pessoas, 10 convidados pela entidade da Dinamarca, vão conhecer Paty de Alferes a convite da prefeitura. Ah, que bacana. Vão conhecer as fazendas. Maravilha. Essa entidade da Dinamarca está trazendo uma professora PhD que vai dar uma masterclass no primeiro dia, na segunda-feira. Ela vai falar muito das experiências nórdicas com relação à preservação, proteção do meio ambiente, a preservação das histórias, né? Vai ser bem interessante isso. Eles vão visitar a Paty de Alferes. Que bacana, muito bom. O Gui, quais setores do turismo, hotelaria, gastronomia, eventos, passeios, podem inovar em sustentabilidade? Todo mundo tem um pedacinho, né? Eu acho que
Da mesma forma que é uma beleza, que se as pessoas encontrarem seu caminho, ela é fácil de implementar, é difícil porque é um trabalho de formiguinha. Né? Restaurantes. Eu falo bastante sobre restaurantes, até por causa dos nossos quiosques da Rede Aula Rio, né? A melhor forma que um restaurante tem de ajudar na sustentabilidade no meio ambiente é gerar menos lixo, né? Se ele gera menos lixo, se ele aproveita, por exemplo, todo o alimento, ele está gerando menos lixo, ele está pagando menos para retirar o lixo do estabelecimento dele, ele está economizando já na conta de retirar do lixo. E ele está melhorando o CMV, que é o custo da mercadoria, né? Que é o índice mais importante ou relevante, um dos mais importantes e relevantes de qualquer restaurante, Sim. que é o custo da mercadoria. Então, aproveitar todo o alimento por um restaurante reduz o custo de insumo e reduz a conta de retirada do lixo. São dois custos importantes. E ele é sustentável, porque ele gera menos resíduo para aterro sanitário, o aterro dura mais tempo. Restaurante. Qualquer restaurante pode fazer isso. Um food truck pode fazer isso, né? Então isso é uma contribuição que o setor de alimentos pode fazer, melhorando a performance. Eu vi um estudo, sabe, para complementar, no mestrado a gente acaba lendo bastante coisa, né? Então, além desses índices diretos de resultado, de performance, que melhoram a coisa, tem uma pesquisa que já diz que funcionários de restaurante que têm essa prática de aproveitar todo o alimento têm funcionários mais comprometidos e mais produtivos. Ele tem mais orgulho de trabalhar num lugar desse, ele fica mais feliz. Ele passa a adotar isso na casa dele depois. Porque ele tá num restaurante, ele começa a aproveitar toda a laranja. Com a casca ele faz a geleia, ele faz o bolo. Ele faz isso em casa também, ou seja, você ainda tem um efeito multiplicador da casa dos funcionários também, né? Então isso é uma maravilha. Hotel, com certeza, tem uma contribuição fundamental. Sim, desde o pequeno ao grande, da transição energética, Claro. do consumo de energia, da água. A água é um tema, a gente vai abordar nessa coisa, como a água, como ela Aproveitamento das toalhas. aproveitamento das toalhas, né? Eu vi uma pesquisa também falando uma coisa muito interessante. É comum a gente chegar no hotel e ter aquela mensagem dizendo: vamos salvar o mundo, né? Pendure as toalhas. Save the planet. Cara, você está na viagem andando de férias, entendeu? Você não está preocupado em salvar o mundo. Mas, se você não economizar água e usar racionalmente, a camareira que te atende fica sem água na casa dela. A filha da camareira não toma banho para colégio. Búzios, Ilha Grande, acaba a água. É verdade. Acaba a água. Eu tive com a embaixadora de Barbados. Ela estava me contando que assim que eles se separaram da Inglaterra, do processo de independência, começaram a construir muito resort lá, né? Uma alegria para esse estado recém-fundado. Resort construindo, emprego, gerando renda, turista. Acabou a água da ilha. Muito resort, muita piscina, muita sauna, Barbados. muito chuveiro. Acabou a água da ilha. E aí como é que faz? Aí hoje é uma ilha 100% sustentável por necessidade. Eles tiveram que ficar sem água para poder aprender a reutilizar a água. E tem práticas de reutilização de água que são tão simples. Elas chegam a ser ridiculamente fáceis, que até irrita, sabe? Eu estive na Dinamarca 2 vezes, você sabe disso. Uhum. Eu vou agora em outubro de novo, para a terceira vez, a convite do governo da Dinamarca. Eu vi uma solução que chega a ser irritante. A água da pia cai num sifãozinho e é dali que enche a água da privada. Que obra é essa? É só que qualquer um faz em casa, né? Qual é a tecnologia? Não vem nenhuma. Só que a água que vai dar descarga já vem com sabão da mão, ainda é água cheirosa, quer dizer, economiza água. Claro. Na hora que todo mundo pode fazer em casa. É espetacular. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco continuamos discutindo como o turismo está se reinventando para que a gente possa viajar de forma consciente e responsável. Fique com a gente que ainda tem muito mais. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando com Guilherme Borges, um dos diretores, né, vice-presidente da Orla Rio, presidente da Orla Brasil, que está levando esse conceito para o Brasil todo, e conselheiro do Instituto Intus para o desenvolvimento do turismo sustentável na América Latina e Caribe. Responsável, eles são os produtores, estão organizando o terceiro Seminário Internacional de Turismo Sustentável, que acontece aqui no Rio, na Cidade das Artes, nos próximos dias, agora em setembro. Gui, vamos continuar aqui a pegada que a gente estava no segundo bloco, que eu estava achando muito interessante, quando você traz ideias, pequenas ideias práticas que no dia a dia podem melhorar. Eu conheci eles fizeram um concurso, não sei se você sabe disso,
nas escolas públicas municipais, com a garotadinha de 10, 12 anos, como é que eles poderiam economizar água nas escolas dele. Uma menina de 11 anos, uma magrinha e tal, quando depois ela foi dar uma entrevista, ela inventou, para não encher a bacia da privada dos colégios, botar uma garrafa PET, já ia ocupar espaço da bacia. Sim. E com menos água dá descarga. Isso. Não precisava daquela bacia toda. Essa solução era não sei quantos litros por descarga, que virava tantos litros por dia, virava tantos litros. Espetacular. Maravilhoso. Então, esse estímulo, né, quando a gente fala de sustentabilidade, é muito mais amplo. Você mesmo está sempre nos alertando sobre isso. Sustentabilidade, a gente não está falando só sobre meio ambiente e tal. Estamos falando de várias coisas, que é um conceito muito mais amplo. Mas esse pequeno cuidado, essa pequena ideia de cada um dentro de casa, no colégio, no trabalho, enfim, nos seus ambientes onde as pessoas frequentam, vai fazendo esse todo, né? Vai criando essa consciência da sustentabilidade. E eu acho, sabe, do exemplo que você falou é muito legal, porque, de novo, né? A vida de qualquer empresário no Brasil é matar um leão por dia, né? Então você pega uma pequena pousada de uma cidade, ele começa a ter práticas, né, de economia de energia. Economia de energia hoje, por exemplo, né, que é um assunto importante, você assina um contrato com uma empresa de energia solar. Você assina um contrato no seu trabalho. Você já passa a receber 15%, uma conta com 15% de desconto no dia seguinte. Você não investiu nada, você assinou um contrato. E aí você já é sustentável pela parte de energia, né? Se você faz um mínimo de gestão de redução da água, você já tem um ganho que você vai pagar menos conta de água. Aproveitamento de água de chuva. Aproveitamento de água de chuva. Ou a PET na bacia. Na né? bacia. E se você pega a sua equipe de cozinha e aproveita um pouco mais do alimento que você faz, tá? Você melhora o seu negócio. E aí se engaja o dono do negócio. É um primeiro passo. Ele vai vendo resultado no mês seguinte, na cobrança dos insumos dele no mês seguinte. Então isso é uma coisa muito importante para essa virada de chave da sustentabilidade no turismo. Começa fazendo com as coisas que vão afetar o seu bolso no mês seguinte. É isso. Que aí o assunto te motiva. Te motivando, você passa para uma próxima fase, que é o quê? Busca uma certificação. Diz que você é sustentável. Promove nas redes sociais que você é sustentável. Começa a vir mais 2, 3 turistas por causa disso. O meu trabalho de pesquisa, que foi financiado pela União Europeia, no mestrado, foi uma pesquisa feita em Copacabana, entrevistamos 400 pessoas, para tentar entender se primeiro elas dariam preferência para a sustentabilidade no turismo, né? Para estabelecimentos que tinham sustentabilidade, né? Tinha esse compromisso. Claro que 98% falou que tinha, né? Claro, se dá preferência, eu dou preferência. Mas aí o que a gente aprofundou na pesquisa, e essa foi a graça. O quanto ela daria preferência, ela estaria disposta a pagar mais. E quanto, no nosso caso lá da Orla Rio, o quanto ela estava disposta a andar. Chegamos a uma conclusão que ela estava disposta a pagar no máximo 10%, né? Eu dou preferência, mas não quero pagar muito também mais por isso, né? E eu topo andar 200 metros a mais, né? Então, se for mais longe, eu não topo andar, não. Mas isso já é um bom número. Porque interessante. Se você reduz a despesa com práticas de energia, de água, e você consegue um aumento de 10%, isso é maravilhoso. Você reduziu a despesa e aumentou um pouco da receita, né? Claro. Motiva qualquer empresário. O Gui, o que nós aprendemos com os destinos que fracassaram em sustentabilidade? Muita coisa. Você pode ver... É ruim fazer de quem fracassou, né? Fracassou, mas eles também estão corrigindo o rumo, né? Vamos falar das fazendas que você falou, né? Isso, por exemplo, eram produtores de café. Produtores de café para o mundo. Cafés de massa, né? Mainstream, fazendo café para todo mundo. 60% do café do mundo saía dali do Vale do Café. E aí isso foi migrando para outros lugares. Mega produções, fábricas e tal. Mas ficou um tempo, né? Essas cidades ficaram um tempo, sei lá, 20 anos, 30 anos, né? Tentando sobreviver. E agora estão encontrando um caminho aonde? No café especial. Ou seja, não precisava nem ter parado dos 30 anos, né? Agora já passou, tudo bem. Mas o café especial é uma saída. Já que não dá para competir com uma grande fazenda de café lá no Mato Grosso, com aqueles computadores enorme, faz um café especial. Você vai sempre achar um cara que vai gostar do seu café. Eu paguei em São Paulo, outro dia, você sabe que eu estou morando em São Paulo, paguei R$60 num quilo de café. Emprestamos você para São Paulo, depois vamos pegar de volta. R$60 num quilo de café, de um pequeno produtor da Bahia. Né? Isso é um valor de maluco, né? Comparado. Mas se você não tomar tanto café, as pessoas estão dispostas. Eu acho que o Vale do Café pode ser um bom exemplo de quem fracassou e está reencontrando o caminho. É verdade, é verdade. Eu diria também Porto Seguro também está se reencontrando
com um turismo muito interessante, sustentável, que também ele deixou ficar muito... virou um turismo de massa e que não tinha nenhum controle, enfim, inclusive da preservação, porque ali é uma área onde foi o descobrimento do Brasil, tem uma história muito interessante. Eles largam os pontos turísticos, as atrações turísticas, a primeira igreja, onde foi rezado, enfim, também é outra experiência, né? Isso aí, já vou deixar o convite, já vou me convidar para um próximo programa. O efeito das redes sociais para o turismo, né? Um influenciador com um TikTok na mão e um vídeo, ele pode destruir uma área de proteção. Ele faz uma foto numa pequena cachoeira, no dia seguinte tem 1 milhão de pessoas naquela cachoeira lá que não está preparada para receber esse número de turistas. Você volta e meia, você vê matérias no mundo falando isso. Ano passado na Grécia e em Roma tiveram que fechar monumentos porque não dava vazão de tanta gente visitando. É verdade. Eu acompanhei esse caso, hein? Gui, para a gente fechar aqui, eu queria ver a tua opinião sobre esse conceito de turismo sustentável. Ele é acessível a todos ou só a nichos de alto poder aquisitivo? Acho que é importante a gente quebrar esse estigma e esse paradigma de que ele é uma coisa inacessível. Eu acho que é importante você falar isso. Obrigado pela pergunta, que essa acho que é a missão do Instituto que a gente montou, né? Ele é acessível, ele tem que ser acessível, porque o turismo é feito do pequeno empresário e do pequeno prestador de serviço. Essa é a base do turismo. O turismo não é feito das grandes redes internacionais de hotéis. É feito do guia, é feito da pequena pousada, é feito do pequeno restaurante que atende. E é essa a base que a gente tem que motivar para promover a sustentabilidade, para ele melhorar o negócio dele, para ele ser mais rentável, para ele ter um pouco mais de cliente e ele não perder os clientes. A gente estava falando de fracassos. Se ele não tiver práticas sustentáveis, ele vai perder os poucos clientes de repente que ele tem hoje. Porque alguém vai começar a ter uma prática melhor e que vão dar preferência para o outro, né? Então esse é o grande recado e a grande missão do Instituto. Esse papo nosso que é tão bom que voou e nós não conseguimos falar sobre o Vila Lobos, que você vai inaugurar agora, daqui a, sei lá, um mês. Quanto tempo? Vai ser no final de outubro, então é uma boa notícia que deixa um convite, porque lá no seminário vai ter um painel onde a gente vai apresentar o Vila Lobos de todo o trabalho de transição energética e de aproveitamento do resíduo que vai ter lá. O seminário, então, só para repetir, é 23? Que dia que vai começar? 23, 24 e 25 de setembro, de 2 às 6 na parte da tarde, na Cidade das Artes. Tá, então tá feito o convite, pode ter certeza que a Rádio Catedral aqui é um canhão, vai atingir todas as pessoas e com certeza muitas delas vão ter muito interesse nesse tema. Queria muito, Gui, te agradecer a tua presença aqui, a teus esclarecimentos, trazer aqui esse teu conhecimento nessa área tão importante. Eu conheço grande parte dessa tua competência, mas eu queria dividir, compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado. E aqui no Vox Populi Turismo, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, no Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos no próximo programa e até lá. Obrigado, Sávio. Prazer estar aqui com você de novo. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.